Mas... Poesia na roda e quem chegou é bem chegado. Poesia na roda e quem chegou é bem chegado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado. Escola de Poesia veio dar o seu recado. A gente vai conversar hoje com Marlon Pires Ramos, Mar Lírico, Mar Lírico. Esse volume aqui, tá tudo em casa, é tudo nosso, é Escola de Poesia. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Tudo certo, Marlon? Tudo beleza? Como é que tá as coisas aí? Conta pra gente. Pô, uma grande felicidade falar contigo, né, Richard? Tudo bem, tudo certo. Agradecer mais uma vez a possibilidade da live, né? Conversar contigo e tal. O pessoal da Escola de Poesia também, toda dando essa estrutura possível para a gente conversar, né? E vamos trocar essa ideia. Vamos lá, vamos bater esse papo. Mano, vamos começar pelo mais recente, Prêmio Minuano, indicação na categoria Poesia. A gente sabe a importância da premiação, não fazemos pela premiação, mas sabe também que isso é importante na caminhada, abrir caminhos, né? Poder fazer com que a obra, em diferente linguagem, no caso aqui a poesia, no fato livre, sim, sabe total. da importância da premiação. Mas tem o teu trabalho também iniciante, né, dentro dessa dimensão da poesia, e queria que tu falasse um pouquinho para a gente como é que é essa história aí, a indicação na categoria poesia, a indicação já é o prêmio, enfim, conta para a gente o que é o Prêmio Minuano e como é que foi essa experiência aí. Sim, não, foi uma possibilidade muito grande, né, de reconhecimento do trampo, assim, sabe? Porque é uma notoriedade, né, de ser indicado e tal, tá lá entre os finalistas, muito valiosa, assim, sabe? Abre possibilidades pro próximo trabalho e também de reconhecimento mesmo de um prêmio importante como o Minuano, reconhecimento, né? Eu falei brincando num vídeo, né? Brincando não, eu gosto de ironia também. Mas falando assim, né? Bom, agora algumas pessoas têm as luzes para dar a devida grandiosidade, a devida atenção à grandiosidade do meu trabalho, né? Isso aí. Marlon, olha só, lendo o teu livro aqui, eu tive a oportunidade de conhecer essa obra lá em Canela, no ano passado. Sim, foi bem massa. Literário, que eu lá com Poesia para Todo Sampler, tu estava com o livro quentinho, saindo do forno. Queria que tu falasse para nós como é que é essa ideia da referência. Tu é um cara que tem essa questão da cultura urbana e, ao mesmo tempo, consegue lidar, por exemplo, com Exu do Baco e, ao mesmo tempo, Frantz Fanon. Como é que é esse casamento, essa brincadeira, esse trânsito aí entre erudito, digamos assim, e, ao mesmo tempo, cultura popular? Sim. Não, vem principalmente da influência do rap, né? Eu digo brincando, né? Eu sou um rapper frustrado, né? Eu não sei cantar, então eu escrevo. Mas a grande referência assim, que eu tenho, né, é a do rap. E foi lendo, por exemplo, Sérgio Vaz, né, que é uma referência para a gente, né? Já te ouvi que é uma referência para ti também. É que, tipo, eu fui criado pela minha avó, então eu tenho essa bagagem da oralidade, por exemplo, da galera que veio antes. Então, as histórias da minha avó também são poesia, saca? A partir do rap eu vi que eu poderia escrever uma poesia sem aquela ideia acadêmica que a gente tem, eurocêntrica também que a gente tem, né? Porque a poesia chega na gente de um lugar muito distante, sabe? A gente lê aquelas poesias que a gente não entende nada do poesia de ônibus, as pessoas se assustam, saca? Agora, poder produzir uma poesia que é do nosso cotidiano, que é muito mais próxima, saca? Uma conversa com o cobrador do ônibus,
trocar uma ideia com o tiozinho do bar, essas coisas assim também, saca? E aí poder produzir literariamente, colocar aquelas coisas que a gente tem de poesia, né? A contagem poética e tal, também possibilita, né? Quando eu escrevo, eu faço um quebra-cabeça, né? Eu vou encaixando as peças. Aí, digamos que eu consigo fazer essa linha, sabe? Olha só, dentro dessa ideia também aí, cultura popular, Franz Fanon, que tu traz para dialogar com Exu do Baco, tu tem esse nome aí, né? Marlon Pires Ramos. E aí, um parceiro nosso chamado Ronald Augusto, o Ronald Augusto diz assim, ó, naquela obra completa, a obra reunida, né, do Oliveira Silveira, o Ronald Augusto diz que, de algum modo, nós somos ramos da grande árvore Oliveira. Como é que tu te sente nessa dimensão, né, de ser também um ramo dessa árvore Oliveira? Como é que é a tua relação com esse ícone chamado Oliveira Silveira? Bah, o Oliveira Silveira chega para mim através do Edson D, que a gente conhece, que é uma grande referência, assim, um amigo muito especial que eu tenho, assim, sabe? E essa coisa do nome, para mim também é muito especial, né? Que o Ramos vem do meu avô, assim, sabe? E nesse momento, assim, né, que a gente está, nesse caos todo que a gente está vivendo, poder dar uma atenção maior para as histórias da minha avó e principalmente do meu avô, tem um valor mais especial, né? Não é à toa que eu boto ali histórias, não, tem no meu livro, né? Um texto da minha avó e um texto da minha avó e do meu avô e tal. E eu acho essencial essa possibilidade de fazer essas ligações, sabe? Onde é que eu posso ligar a bagagem totalmente importante e valiosa do Oliveira Silveira com o cotidiano, com a história da minha família, sabe? E poder produzir em cima disso. Isso eu acho uma possibilidade, um fazer, né, arte incrível. Bem por aí. Vamos assim, vamos de poesia então. Marlon Pires, A Fada Fanon. Se liga na história sobrenatural que teve no Bloco da Laje. Tava ali com os parça bebendo minha calena, só observando pretas lindas. Sereninho, vários olhares. Daí, do nada, apareceu uma fada. Sério, irmão, um bagulho de outro mundo. Real. Apareceu aquela fada batendo asinha saltitante, voando na nossa direção. Eu fiquei tipo, mano, a calena tá batendo a full. Vou tomar uma água. Preciso. Daí a fada parou na nossa frente, jogou um glitter. Não sejam palmiteiros, pretinhos. Daí ela sumiu no horizonte. Real, sumiu. Daí eu olhei pro pessoal da laje, só vi as minas pretas, as brancas não. Mágica pura da fada. Meu parceiro, tava assim também. O que foi isso, meu? A fada Fanon, parça. A fada Fanon. A fada Fanon. A fada Fanon. Lililão, long, long. A fada Fanon conta pra gente essa brincadeira. Aí vamos retomar um pouquinho o Franz Fanon e essa maravilha que é essa poesia eminentemente oral aqui. Ah, pois é, né? Não, isso realmente, né? Teve em 2018, né, para 2019. Aliás, 2018 foi, né? Teve o Bloco da Laje, e no Bloco da Laje, que é um grupo de carnaval de rua de Porto Alegre, dentro do Bloco da Laje teve o Bloco dos Pretos, né? Que a galera preta se juntou para curtir o Bloco da Laje, né? Que é um grupo muito diverso, mas não tem uma quantidade que a gente gostaria de pessoas pretas. Então, dentro do grupo surgiu o Bloco Preto da Laje, enfim. E aí, tendo aquela vivência, né, e depois pegando essa estudo, né, que me chegou lendo Fanon, entendendo também o que era a palmitagem, que é pessoas pretas se relacionando com pessoas brancas, que ainda aqui no Rio Grande do Sul a gente tem dificuldade de falar sobre isso, porque é muito misturado, muito difícil de abordar isso e o quanto isso nos afeta enquanto sociedade
estrutura, né, as estruturas políticas dentro dessa sociedade. Eu quis brincar com isso, né, falar uma vivência de carnaval e botar essa coisa oral, sabe? Porque eu acho que é muito mais a poesia chega melhor nas pessoas dessa forma, sabe? Colocando não colocando essa proximidade no falar, né? No falar, né? Que aí é o que eu comentei contigo antes, sabe? Conversar com a minha avó dá para ter um valor poético. Conversar com aquele irmão da rua ali que sempre tá te pedindo real, sempre tu apoia com um refri e tal. E aí ler e ver essa possibilidade, né? E aí também fazer aquilo que a gente aprende do rap, né? As referências. Super quero que pessoas leiam e se perguntem o que ele quis dizer, né? O que esse Fanon está fazendo ali? As pessoas vão lá e vão ter que pesquisar, e vão ler, e é a forma de passar o conhecimento também, né? Perfeito, bem bacana. Legal a relação que tu estabelece também com essa oralidade familiar e, ao mesmo tempo, a tua relação com a cidade, né? De transformar a Porto Alegre também em um objeto poético, essa espécie de cartografia poética. Eu acho isso, assim, bem bacana. Queria que tu falasse um pouquinho também, Marlon, a gente está dividindo, né? Nesse momento também temos a honra e a dádiva de dividir essa convivência dentro da escola de poesia, né? Que a gente tem um trabalho diferenciado no que diz respeito à relação com os autores também e o processo de produção do teu livro, né? Como é que se deu isso? Os meses de leitura com a editora Eliane Marques, processo semelhante que eu fiz na composição aqui do Supapuriquim. Falar um pouquinho, antes da publicação do Mar Lírico, como é que foi essa relação, esses meses de leitura com a Eliane Marques? Sim, sim. Não, tudo começa no final de 2017 para 2018, que eu trabalhava 6 anos em shopping, né? Pingando pelos shoppings da cidade, assim. Aí, em 2017, eu meio que bato o pé, assim, não quero mais isso. Aí eu começo a investir no que eu sempre quis, né? Que foi esse universo literário, né? E aí eu começo comprando muito livro, fazendo oficina literária e várias coisas do tipo. E aí eu começo a publicar meus textos no Facebook, né? E aí a pessoa das minhas redes ali que eu me relacionava, eu digo, né, que eu relatava o rolê, sabe, bem cronista, assim, falava o que acontecia no rolê. E aí algumas pessoas começaram a compartilhar e chegou no Ronald Augusto. E ele em um determinado momento, ele super falou, olha só, posso publicar a tua poesia no meu blog? E eu falei, né, meu Deus, Ronald Augusto. Sim! E aí ele publicou, acho que uns 4, 5 textos. E a Eliane Marques leu meus textos no blog dele, né? E aí ela veio conversar comigo. E aí a gente começou a trocar ideia e ela perguntou, né? Em determinado momento, assim, tu tem produção? Tu já pensou um livro? E aí começa essa coisa de vamos pensar num livro, né? Primeiro eu participo da revista Ovo da Ema, né? Que ela conduz aqui na escola. E depois, sim, a gente começou a pensar, né? Esse livro, né? Que na minha humilde início, né? Mas desde sempre, assim, eu sempre quis que tivesse esse nome, né? Mar Lírico, que vem do encontro que eu tive com o Marcelino Freire, na FESPOA. Que legal. Marcelino Freire, um grande escritor também, né? Mais voltado para a dimensão narrativa, mas que certamente, né, uma grande carga de vivência literária. Legal que tu tenha encontrado ele também e construído aprendizagens junto a essa figura aí, sem dúvida alguma. Sim, Marcelino é muito massa. Eu falei do Exu do Baco, né, dessa relação com o rap, tu falou questão de tu te sentir também, de certo modo, um desejo, né, de ser rapper. Como é que tu enxerga essa relação do elemento poético contido
nessa expressão do rap. Fala pra gente o teu olhar do rap, fala pra gente o que tu ouve atualmente de rap, além do Exu do Baco. Tem ouvido rap aqui de Porto Alegre, qual é a relação com o rap local, mas principalmente essa dimensão rap. O que é exatamente rap para ti? É ritmo e poesia? É revolução através das palavras? Enfim, Marlon, Mar lírico e o rap. Boto fé, boto fé. Não, acho que eu sou muito do... Por mais que eu mencione, né, o Baco Exu do Blues ali, eu sou muito fã do Emicida também, é uma grande inspiração, assim. E ele vai falar em algum momento que os nossos grandes livros de história são a música do rap, né? A gente pode pensar em Racionais, a galera que veio antes até. E essas referências, o contar histórias do rap, o que me fascinou, assim, aquele que a gente vai ver no rap, o storytelling, né? Contar uma história que a gente vai ver no Homem da Estrada, por exemplo, do Racionais, e tantos outros clássicos que a gente conhece. Mas o que me fascinou é essa referência, sabe? Essa referência do poder de contar histórias. Eu comecei a escrever, não foi pela poesia, foi através da crônica, né? Porque eu lia muito jornal, né? Minha avó me criou com muito jornal. Ela lia muito jornal, né? Então eu comecei a escrever minhas crônicas, assim, né? Querendo contar história e tal. E aí quando eu chego no rap, eu vejo o universo de possibilidades de ser também um cronista, né? Entre aspas, mas principalmente ter o valor poético, né? Do rimar, né? Fazer aquela coisa da rima, fazer a rima na hora, que é uma coisa que eu não sei. Por isso a minha frustração. Mas essa possibilidade de contar histórias e deixar registrado histórias valiosas que eu tenho, né, no meu DNA, da minha avó e da galera que veio antes dela, como das pessoas que nos rodeiam, sabe? A gente vai ler, por exemplo, sei lá, o Abdias do Nascimento. E aquela é a referência que é o Abdias, mas aí a gente vê nos rolês lá do MNU, aí tava ele, a Lélia Gonzalez, todo mundo no rolê, sabe? Tomando ali, falando e fazendo a revolução que foi o MNU. E eu quero fazer a mesma coisa com as pessoas que estão perto, sabe? É a Eliane, é o Richard, o Ronald Augusto, que é de uma galera mais velha, mas que está aí ajudando, o Duaxon D, que eu mencionei, que é um grande cara, o Jeff agora, que está super, super bombado, inclusive é o patrono da Feira do Livro, né? O Jefferson Tenório. Essas pessoas, sabe, eu acho importante botar o nome dessas pessoas, registrar o nome dessas pessoas, né, e saber que elas tiveram contato comigo e eu pude me influenciar e de algum modo eu influenciei essas pessoas, né, nessa coisa do meu verso não ser tão dedo na ferida, né, numa coisa, aquela coisa mais de falar das questões que mais são sensíveis para a gente, né. O que eu tento fazer é falar disso, mas de uma perspectiva totalmente diferente. Eu não quero evidenciar as nossas chagas, né? As coisas que nos machucam. Em função do meu verso, é abraçar as pessoas, né? À toa que eu menciono palavras como acalanto, afeto, carinho, sabe? Eu não estou falando de outra coisa, assim. Eu estou eu estou partindo do mesmo ponto, mas dando uma outra possibilidade de visão sobre o mesmo assunto. Certo. Já declamei, já mastiguei, já abri vozes aqui de um poema teu. Quem sabe fazemos agora o processo inverso. Próprio autor abrindo a sua voz, poesia no gogó, mar lírico, pelo autor Marlon Pires Ramos. Escolhe aí algum poema, alguma poesia que tu julgar bacana, né, de apresentar ao teu modo e partilha conosco, por favor. Sim, sim. Não, essa tá no livro, eu sempre gosto de falar ela, né? Eu não tô com o meu livro aqui, eu tenho que pegar ali, eu pego para ler, no momento ler outra. Mas essa eu sei de cabeça, sabe? E isso também é uma frustração minha, né? Porque os rappers super sabem várias letras de cabeça, eu não consigo decorar o que eu escrevo.
Eu decoro o que os outros falam, né? Mas essa foi no final de 2017, assim, quando eu comecei a realmente, né, eu bato pé e quero entrar nesse meio literário e também que a doutora Neuza vai falar do tornar-se negro, né? Se entender enquanto pessoa negra e tal, na sociedade, enfim. Em 2017, me vi preto. Aprendi a ver a beleza na frente do espelho. Comecei a colar nos rolê preto não para pegar mina. Comecei a colar nos rolê preto para saber o que era autoestima. Não é à toa que eu chamo toda a mina preta de rainha. Homens me subestimam pelo meu tamanho, mulheres me subestimam pela minha aparência, mas os parça do rolê me dão conhecimento, força, resistência. A depressão era uma mina que andava de mãos dadas comigo. Hoje, ela é uma ex que olha meus stories no Insta. Vitória é não marcar encontro com ela. Eu vejo beleza nos black. Eu vejo valor nos black. Eu boto mais valor nesses versos que a tarifa do Uber Black. Maravilha. Estamos aí conversando com Marlon Pires Ramos, falando um pouco Mar Lírico, esse volume bem bacana aqui da editora Escola de Poesia. O pessoal pode entrar também, né, na loja integrada da Escola de Poesia. Tem aí, ao longo da nossa transmissão mesmo, vão aparecendo os links aí para adquirir esse volume, entre outros materiais que tem por lá. A conversa segue, a gente já falou de Frantz Fanon, a gente já falou de Exu do Baco, a gente já falou de uma pá de coisa legal aqui. Eu queria mencionar também, falando de Vera Silveira, figura fundamental dentro dessa ideia de uma literatura sul-rio-grandense, ao mesmo tempo com essa marca de negritude ali bem Sim. forte, bem firme. Eu queria que falasse também um pouquinho sobre essa outra figura, que é uma figura bastante importante no cenário literário aqui, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, né? O Parça está lá em São Paulo hoje, na maratona literária, fazendo um corre, representando também aí a poesia feita aqui ao sul do Brasil. Estou falando do Ronald Augusto, né? Esse intelectual, esse pensador, esse filósofo, esse poeta, esse cancionista, que, junto com Oliveira Silveira, junto com Ana dos Santos, junto com Eliane Marques, é o que tem de mais avançado, né, em termos de poesia negra hoje, aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Dom Quixondé, junto com o Marlon Pires, Lilian Rocha, e uma turma grande aí que vem fazendo poesia. Fala um pouquinho dessa relação com o Ronald Augusto, como que isso se deu e como é que foi isso para ti ter o prefácio dessa obra, né? O cara escreveu o prefácio para a obra, por exemplo, do Oliveira Silveira, a obra reunida. Né? Ele escreveu o prefácio Se Alguém o Pano, da Eliane Marques, que também é um volume imprescindível para quem tem interesse em conhecer a poesia contemporânea aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aí, Marlon Pires Ramos, Mar Lírico, prefácio de Ronald Augusto. Conta pra gente essa emoção, essa ideia, como é que se deu esse caminho. Tu já falou um pouquinho lá da internet, mas, enfim, retoma ao teu modo. A casa é tua. Não, sim, é uma felicidade muito grande, né? Porque às vezes é muito... Não chega na gente, né? Essas pessoas que estão produzindo e tal. E o Ronald é uma abertura, uma possibilidade muito grande, né? Muito acessível. Ele é muito acessível. E isso foi uma grande felicidade, uma grande possibilidade de troca, né? E a poesia do Ronald tem um jeito próprio, né? Para a pessoa que não está acostumada, é uma coisa muito difícil de entender, sabe? Mas aí tu vai trocando ideia com ele, tu vai lendo cada vez mais a produção dele, tu vai ver que ele tem ele gosta desse rolê do difícil, sabe? Do difícil entendimento, das imagens, que aí tu às vezes entende, só que aí vai para outro lugar e aí tem que volta e tal. E ele tira sarro com isso, é muito massa. E essa outra possibilidade, né? Que a gente vai
pode pensar a poesia, né? Nem sempre a poesia precisa ser óbvia. Nem sempre a poesia precisa dar tudo mastigado, né? Ela vai ter a complexidade própria dela e o leitor que se vire, né? Também é uma forma de expor a arte, enfim, né? Como qualquer produtor de arte no seu meio. E ele viu ali, e a gente trocando ideia, ele viu não, no meu texto acho que ligações, né? Imagens também muito diferentes, né? Das habituais que ele estava acostumado, né? No mesmo texto, eu citar o Emicida e citar Noêmia de Souza, sabe? Uma poeta de Moçambique. Fazer a ligação da minha avó com a Cristal, que a gente pegando da cena do rap, da poesia daqui, né? Que ela é do Islã, mas agora está numa carreira da música. Fazer a ligação das histórias da minha avó com a Cristal e com a Carolina Maria de Jesus, sabe? Aonde é a ligação que eu posso fazer e que eu posso deixar registrado, sabe? Essas vivências. Eu acho que é por aí. O Ronald também o incrível do Ronald é que ele faz pontes, né? Ele quer que as pessoas conheçam outras pessoas, e aí me apresentou para Eliana, me apresentou para uma galera, ele faz questão de apresentar uma galera para a gente, né? Que ele tem essa possibilidade de conhecer várias pessoas, então é uma galera de São Paulo que conhece ele mostra o trabalho da gente, e o contrário também. Isso eu acho muito, muito, muito valioso, né? Porque muitas vezes não chega e as pessoas do nosso lado que estão no rolê, né, tomando uma cerveja na mesa do lado ali, tem uma produção massa, só que é mais fácil, às vezes é mais fácil ter um conhecimento, um corre lá em São Paulo do que aqui, né? Então essa proximidade que o Ronald possibilita, é muito massa, muito massa. Sem dúvida. Tem esse material aqui, ó, por exemplo, que é o Bará do Mercado, né? É um documentário que fala aí os caminhos invisíveis do negro em Porto Alegre, né? Vou procurar. Do Bará do Mercado. E aí dá para a gente dizer que o Ronald Augusto é o Bará do Nonoai, né? Já que ele busca também o seu modo dar visibilidade para a produção negra aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem bacana, sim, essa tua colocação. Eu vou com mais um aqui, pode ser? Mais um poema? Não, total, por favor. Posso ir eu? Tô aturando. Tipo Baco, Exu, em tu mira. Tipo Baco, Exu, em tu mira. Em tu mira. Mira. Em tu mira, tipo Baco, Exu. Tipo Baco, Exu. Tipo Baco, Exu. Tipo Baco, Exu. Estão me cobrando, tem que falar o que escreve, mano. Meu pai tá bebendo e fumando, meu pai bêbado, incomodando. Eu tô aturando. A avó é forte, mas já fala em morrer. Eu tô cuidando. O público não entendeu porque você fala tanto da avó. Porque sou humano. A depressão chega no meu ouvido e fala: eu te amo. O A está me salvando. O M está me salvando. Tipo Baco, Exu. Tipo Baco, Exu. Tipo Baco, Exu. Tô em silêncio. Mas estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou escrevendo. Eu estou trabalhando. Vocês me cobrando, tem que falar o que escreve. E aí? Tem que falar o que escreve. Tu acredita, de certo modo, que a tua escrita pode ser chamada de escrevivência? Boto fé. De certo modo, sim, porque logo que começou a cena do Slam aqui em Porto Alegre, né, eu sempre colei, assim, até participei da organização de um deles, o Slam Chamego, por um certo tempo, assim. E eu produzia, só que eu nunca ia batalhar. E até hoje eu nunca batalhei. E na época, as pessoas me cobravam muito, né? Porque elas viam os textos no Facebook e fazia a organização do evento, mas não ia lá falar o meu texto, né? E aí eu
num determinado momento, quando saiu o trabalho, né, do Baco, ele falando de questões de depressão e vários tetos da caminhada dele, isso me foi muito familiar, né? Então eu quis botar bem na métrica da música dele essas questões que estavam me batendo, né? Ao mesmo tempo que eu ia para o slam lá, ter um momento de tranquilidade para poder ver a poesia das pessoas, saber o que as pessoas estão produzindo, tinha essa cobrança enorme para que eu fosse lá e falasse, né? E abrindo um parêntese, quando eu comentei isso com o Ronald, ele super falou, não necessariamente tem que falar o que escreve, né? Tu pode produzir vários livros, escrever várias coisas e não falar nada. Eu faço isso. Ele falou que em um determinado momento produziu muito e nunca ia em sarau, nunca ia em lugar nenhum para falar as coisas que ele escrevia, né? E isso foi uma fala de tranquilidade para mim, né? Não ter essa obrigação de falar o que eu escrevo, né? Eu via a galera lá batalhando e falando versos complexos sobre as políticas públicas de Porto Alegre, sobre racismo, sobre várias coisas importantes e fundamentais na nossa vivência, né? E eu falando das histórias do meu avô, e naquele momento eu não via espaço para falar, né? Para contar essas histórias, né? E aí vem esse rolê, né? As pessoas estão me cobrando, eu não tenho tranquilidade mais em poder estar no ambiente tão massa como é o slam e essas pessoas enchendo meu saco. Mas aí com o Ronald eu entendi assim, não, tudo bem, meu, quando tu estiver pronto, tu vai lá e vai falar, né? E agora, nesse momento, né, de pandemia, de quarentena e tal, o que eu mais tenho saudade é de estar no palco, né? Que é um teto. É, verdade. Então, está aí nos comentários, no chat, para quem está acompanhando a transmissão, é a live da Escola de Poesia. Hoje a gente está falando com Marlon Pires Ramos, Mar Lírico, esse volume aqui, indicado ao Prêmio Milano. Para quem quiser adquirir o volume, é editora escola de poesia.lojaintegrada.com.br /Marlírico, Marlírico de Marlon Pires Ramos. Enfim, entra lá no site da editora escola de poesia.lojaintegrada.com.br e vai achar o volume. Aqui ó, tem um cardzinho lá, bem fácil para identificar, do Mar Lírico. Esse volume aqui sensacional de poesia atual, contemporânea. Marlon, queria que tu falasse, está falando já, de certo modo, aí, aqui o Donson D e também o Gilberto Oliveira estão mandando um salve, o pessoal está acompanhando a live, correto, a poesia brava aqui do Mar Lírico. A gurizada está junto na área, né? Aí acompanhando. Te liga, pai. E aí, fala um pouquinho para nós desse teu entendimento aí, dessa dimensão, digamos assim, dessa poesia que tu faz e que também é um elemento muito presente no rap, assim como no slam, que é o elemento da gíria. A gíria é aquela linguagem coloquial, é aquele imenso lugar que eu acho que é um dos lugares mais ricos para a construção de poesia, porque a gíria ela vem carregada também com uma fonética própria, que a gente pode dizer que é o sotaque, é o jeito daquela pessoa de falar. E aí tu começa a viajar também, né, muito no modo como as pessoas falam, né, na ritmação, e aí tu começa ali a achar um grande campo de materialização poética, que é o que, de certo modo, aparece aqui no Mar Lírico, e que não por acaso é também a base para a construção do rap, do slam, dentre outros elementos de poéticas orais, nesse país tão rico de poéticas orais como é o Brasil. Fala um pouquinho para a gente dessa tua relação com a linguagem, já falaste aí que frequentaste oficinas literárias, mas, ao mesmo tempo, tu tem
essa valorização muito grande, o que eu acho muito bacana, dessa linguagem que não é a norma culta, que é a gíria, que é a variante dialetal, mas que é de uma riqueza imensa. Marlon Pires Ramos e a gíria como elemento composicional de seus poemas. Sim, sim. Não, eu acho que é muito da vivência que a gente tem. Né? Não só isso, né? Mas também, porque até quando eu escrevia eu não tinha noção, mas depois chegou para mim os estudos da Lélia Gonzalez e ela vai falar no português, né? E todo esse vocabulário, essa influência africana no português que a gente tem. E aí, a ligação que para mim é valiosa é justamente essa sonoridade, essa possibilidade e também essa vivência urbana, né? Tu coloca essa coisa da rua, sabe? Porque a maioria dos versos que eu escrevi no livro eu não estava na URGS ainda, não estava na faculdade, mas era me passado de alguns amigos a vivência de estar lá dentro, né? E das alegrias e das lágrimas que é estar dentro da URGS. E aí, chegando lá, tem estudos, né, de linguística, que até hoje eu não entendi muito bem como é que se desenrola, mas e essas todas que a gente vai estudar da língua e vocabulário, e, enfim. Mas a grande questão é poder proporcionar para pessoas uma outra perspectiva da poesia, né? Que as histórias delas também são poesia, que o jeito que elas falam também pode ser poético, né? Como eu boto num texto do livro a vivência de uma travesti, saca? E aí eu termino o texto falando, a vivência da travesti também é poesia, sabe? Inclusive, a gente se encontrou tempos atrás, ela super agradeceu a escrita do verso, né? E, enfim, e o que eu... Não, o telefone começou Live da Escola de Poesia Marlon Pires. E aí, não, seguindo essa possibilidade de fazer com que as pessoas que não estão no meio acadêmico ou que a poesia é muito distante, levar para elas como se fosse uma conversa, como se fosse a gente trocando ideia dentro do ônibus, no bar, na esquina, sabe? E como eu não moro em Porto Alegre, também tem essa coisa, né, do sair de casa, vir da periferia para estar aqui, né? E esse andar pela cidade, que eu também quis intencionalmente botar no texto, né? Que aí tenho muito dessa vivência de estar na vila, né? Eu moro em Viamão. E como as pessoas falam lá, e também tá aqui, e como as pessoas falam aqui, né? Essas diferenças e como isso chega nas pessoas, sabe? E eu acho fundamental essa coisa da gíria, né? A gente vai ler o Sérgio Vaz, a tua própria produção, né? Com essa coisa dos tambores e da sonoridade, junto com a palavra, né? Como chega nas pessoas e a possibilidade, né? De outras formas de pensar a literatura e a música também. Eu gosto muito disso, né? De pegar frases e coisas que as pessoas falam, como tu falou aí, os guri, ou pegar outra forma da gente cumprimentar daqui, ou até de São Paulo. Muitos amigos, no nosso trabalho, né, super tá chegando em São Paulo, Rio, enfim. E essas coisas por exemplo, da Bahia, eu adoro quando eu vejo um baiano falar barril. Eu demorei muito para entender o que é barril, sabe? E aí, na Bahia, é barril, sabe? Quer dizer uma coisa muito difícil, muito foda, enfim. E essas particularidades, né? Poder ter uma produção poética em cima disso, eu acho muito foda. Eu acho muito massa. Assim. Que beleza. E a gente segue aqui a live com o Marlon Ramos, falando do Mar Lírico. O Adilson Fontoura está acompanhando a live e está dizendo conversa boa. Nós, siga com a gente aí, Adilson Fontoura. Quem está acompanhando, quem quiser fazer perguntas também para o Mar Lírico, aqui para o Marlon Ramos, né, referentes ao livro Mar Lírico, ou também não referentes ao livro Mar Lírico, enfim, a gente está à disposição aí também para esse bate-papo, né? E aí, na abertura aqui do Mar Lírico, tem
uma citação assim, ó: deixei de trabalhar 8 horas por um salário, 24 horas com um sonho. Essa citação é do Afrovulto. Eu queria que tu explicasse para a gente o que tu tem sonhado atualmente, quais são teus sonhos? Boto fé, boto fé. O Afrovulto, que é um cara que super valoriza o Islã, fotógrafo, um cara muito massa. E quando ele me falou essa frase, foi muito familiar para mim, porque desde então eu larguei um trabalho de carteira assinada no shopping, né? E joguei no ar, assim, né? Vamos ver o que acontece, né? E comecei a apostar nessa carreira literária, assim. Então, quando chegou a mim essa frase dele, é exatamente isso, sabe? E agora eu estou produzindo, meu. Tenho um próximo projeto de livro, que é um livro de cartas, que eu ainda estou trabalhando assim, e produzindo, né? Escrevendo mais, lendo mais, cada vez mais, assim. Ainda tem uma inquietação ainda de fazer um livro para criança, que eu tenho 5 sobrinhos, todos são pequenos, assim, entre 3 e 6 anos, aproximadamente, assim. Então, me instiga muito, né? Produzir para eles, né? Pensando na leitura deles, assim. Nesse momento eu não estou conseguindo, mas eu super tô lendo, né? Muitos livros infantis e futuramente eu quero produzir também para esse público, sabe? Legal. Falaste um pouquinho antes aí também dessa tua relação de ser um sujeito que não mora em Porto Alegre, que vem da periferia para Porto Alegre. Pensando nessa ideia de periferia, literatura, que medida periférica ou não, se a gente puder incluir nisso daí, falaste antes, né, de Racionais MCs, a gente falou de Exu do Baco, colocar o rap aí como literatura, o Islã também, as discussões que podem ser feitas, mas eu quero pensar nessa ideia de periferia e essa tua relação, essa tua experiência do livro Mar Lírico em São Paulo e Rio de Janeiro. Talvez essa condição periférica do Rio Grande do Sul no mercado editorial, na questão cultural no Brasil. Como é que está sendo, como é que foi a tua estada? Tens levado o livro presencialmente antes da pandemia? O livro segue acontecendo no Rio e São Paulo, porque a gente sabe que são 2 centros de difusão de mídia importantes para a difusão, no caso aqui, da literatura, assim como, se a gente quiser também pensar na dimensão da música, já que falamos do rap, né? A indústria cultural e a mídia em Rio e São Paulo. Como é que foi a experiência do Mar Lírico, esse livro, em São Paulo e Rio de Janeiro? Foi maravilhosa. Que nem eu mencionei antes, né? Eu conheci o Marcelino através do Festival, né? Que de tanto colar nos eventos, o pessoal chegou uma hora e perguntou: meu, tu não quer participar da produção? A gente tá precisando de gente e tal. E aí, quando eu me dei conta, eu estava ajudando a produção do Festival. E aí eu conheci o Marcelino e super ele falou, né? Não quer ajudar na Festival Literária lá de São Paulo, que é o evento dele, né? A balada literária. E aí, em 2018, a primeira vez eu saí do Rio Grande do Sul, né? Eu fui de São Paulo para São Paulo de ônibus, que foi uma vivência absurda, assim, né? Quando eu botei o pé na rodoviária do Tietê, minha cabeça fez um... Eu nunca tinha saído do estado, então, nesse momento, estar em São Paulo e conhecer todas aquelas pessoas da literatura e tal. Até então não tinha livro, né? Tinha um zine que eu levei meia dúzia e vendi e ok. Mas agora, ano passado, né? Foi em setembro que eu lancei o livro lá. Falei com o pessoal da balada, super apoiaram e super rolou. Lançar o livro lá também foi muito massa, sabe? E para minha surpresa, foi super bem recebido, sabe? Né? Até hoje, assim, tem uma galera de São Paulo
que está divulgando o trabalho. O Rio está chegando mais, né? Mas principalmente São Paulo, conheci uma galera lá, super tá rodando. E eu lancei na Biblioteca Mário de Andrade, sabe? Foi um evento muito massa. Inclusive, eu tava na mesma mesa que eu tava, do lado tava o Mirada Muribeca, que é tipo, uou! Sabe? Eu fui muito abençoado nesse momento. E poder trocar com o Miró, com toda a poesia dele, né? Essa poesia que vem da galera do Norte, tal, e tal, e tal. Foi muito rico, influenciou muito meu trabalho, sabe? Meu texto, não digo que mudou muito, mas dá para sentir que tem uma influência dessas vivências, né? Depois eu fui para o Rio também, na FLUP, ano passado, e foi uma vivência absurda, assim, sabe? O evento da FLUP, colando uma galera até internacional do slam também, mas vendo como essas pessoas estão produzindo, estão pensando, estão jogando, né? Disponibilizando o trabalho delas, é uma vivência absurda, assim, sabe? E super aumenta a perspectiva de produção e de tornar mais possível, né? Esse caminho que às vezes é tão difícil, né? De Porto Alegre para Rio e para São Paulo, né? Muitas vezes até às vezes, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil. Isso é um teto, saca? Esse é um teto que eu tenho, porque que nem eu comentei antes, o meu fazer literário fala muito mais do amor, do afeto, do carinho, né? E da possibilidade do amor entre pessoas pretas, assim, sabe? Na cena de São Paulo, esse texto chega muito mais fácil hoje do que aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre tem uma galera que curte, mas eu vejo que o texto de Dedo na Ferida, a gente pode colocar, é muito mais, vende mais, por exemplo, sabe? Como é o sucesso Não, só complementando o raciocínio, como é a galera do Poetas Vivos, a galera do Universo, que são do slam, sabe? Saindo um pouco da poesia, o texto do José Faleiro, o texto do Jeff, até nesse último trabalho dele, que fala sobre afeto, mas ainda é um texto muito... não querendo dar spoiler, né? Quem não leu o livro ainda, mas vai falar muito de muitas dores, né? A vivência, né? Principalmente da relação pai e filho, assim. E quando trago essa outra perspectiva, né, essa outra possibilidade de literatura, de uma forma mais branda, mais calma, falando sobre vó, falando sobre amor, sobre relações, sobre a possibilidade de trocar afeto com outro cara preto, com outra mulher preta, ainda o mercado ainda não sabe meio que lidar, assim, porque eles esperam que a gente esteja gritando. Eu não sou a melhor pessoa para gritar. Eu sou a melhor pessoa para te dar um abraço, saca? Para trocar uma ideia, sabe? É uma outra forma. Mas eu super sou otimista nesse sentido, que cada vez mais isso vai se tornar mais comum, sabe? Não só o texto que fala das nossas chagas, das nossas as violências que acontecem com a gente, mas também dessas outras coisas, né? A relação carinhosa da avó, as histórias, né, do avô, e reescrever essas histórias também, né? Que é um cuidado que eu tenho, né? Porque às vezes são tantas vivências doloridas e de tanta dor, de tanta lágrima, que reescrever essas histórias é uma outra possibilidade de humanidade, né? Que a gente vai pensar essa humanidade que nos foi negada. Segunda-feira, segundo dia, segunda, 7 de janeiro, segundo dia, manhã. Acordei achando que estava atrasado, tomei banho, arrumei minhas coisas, o Cleves levantou logo depois, tinha um freela para fazer, calma, relaxa, comi uma maçã no café, saiu uma 7h15 no caminho, um bombom, chocolate, ajuda no rolê, parecia que não tinha gente como ontem, fio do Kendrick Lamar no fone, esse som foi meu mantra, a Dani chegou com cara de sono. Acordei achando que estava atrasado. Tomei banho, arrumei minhas coisas. Que massa. O Cleves levantou logo depois. Tinha um freela para fazer. Calma, pai, relaxa. Comi uma maçã no café, saímos umas 7h15. No caminho, um
bombom. Chocolate ajuda no rolê. Parecia que não tinha tanta gente como ontem. Feel, do Kendrick Lamar, no fone. Esse som foi meu mantra. A Dani chegou com cara de sono. Segunda, 7 de janeiro, Mar Lírico. É bacana também, cara. Eu gosto muito dessas relações que tu faz com essas figuras, né, da cultura de massa, né? Do Baco, Kendrick Lamar, aqui outro ícone do rap norte-americano também, né, do rap da gringa. Queria que falasse também para a gente aqui como é que é essa dimensão do que tu está falando aí. Daria para a gente aproximar essa tua ideia, essa tua prática daquilo que na década de 70 do século passado os poetas praticaram no Brasil, naquilo que foi chamado de geração mimeógrafo, pegar o seu livro e levar no corpo a corpo a poesia marginal de Cacaso, de Walid Salomão, de Paulo Leminski, dentre outros. Essa ideia atual das poéticas urbanas, como é que é para ti botar essas duas coisas no caldeirão? O corpo a corpo, junto com esse rolê que dá para fazer aí pela internet. Sim. Não, total. Isso chegou a mim esse corpo a corpo, né? Esse fazer literário pelo slam e pela possibilidade do zine, na produção do zine, né? O zine é aquele livro que tu publica ali na folha de ofício, no xerox ali, chega no rolê, no saraus, ou slam, enfim, e tu vai vendendo a R$5, R$10, ou... eu me lembro que na época eu vendia pelo preço da passagem. Eu só queria pagar passagem para ir nos rolês. E esse pensar, esse fazer literário também é de quebrar essas caixinhas que a gente coloca, né? Isso é poesia, isso é conto, isso é crônica. Porque nesse livro de poesia, tu acabou de ler, como é que se diz? É um relato da experiência. Isso, perfeito, diário, isso. É um diário quando eu fiz o vestibular, sabe? Acho que quebrar essas barreiras, assim, fazer um diário poético, em poesia, sobre fazer o vestibular, sabe? Isso fez com que eu produzisse esse momento, sabe? Eu queria deixar registrado esse momento tão importante, né? De entrar numa universidade pública, enfim, e tal. E essa coisa do corpo a corpo, eu também acho, frequentando nesses lugares, conhecendo a galera de São Paulo, conhecendo a do Rio, tem muito, e eu acho muito massa, tal, com o livro na mochila, né? E divulgar, né? Hoje, né? Ter a maquininha, as pessoas só têm cartão, não tem problema, passa o cartão. E aí vende o livro, você vai divulgando. Se tem o Nelson Maca super parceiro de chamar para rolê. Inclusive, eu não conheço bem, eu quero conhecer e quero participar de um evento do Nelson Maca. E é muito isso, sabe? É deixar registrado esses momentos, né? Eu me lembro que na época do vestibular eu posei na casa do Klebs, que é um amigo, então quis deixar registrado. A música Feel do Kendrick Lamar foi um grande mantra, e até tem um texto que é a tradução dessa música no livro. A Dani fez o vestibular comigo para outro curso, mas, né, a gente se encontrava e era um alívio naquele mar de nervosismo que eu estava para fazer a prova. E eu acho que é muito, muito, muito isso, sabe? Eu gosto muito, né, de ter a possibilidade de ter o livro junto comigo ali e poder mostrar, sabe? Em qualquer ambiente que eu esteja, seja nos lugares bacanas ou chiques, assim, de produção literária e tal, como tá no boteco ali, conversando com as pessoas e... eu ouvi falar que tu escreve. Escrevo sim. Tu já lançou o livro? Sim, tá aqui. Aí tira e mostra. Tu escreveu um livro. Aí a maioria das pessoas fazem, né? Uau! Saca? E não, é o meu trabalho. Olha aqui, se quiser compra, né? Se não quiser, dependendo, a gente vê, né? Quantas pessoas pagaram a passagem da gente, pagaram uma selva pra gente. Não, toma aí, lê, ele paga depois e tal. Que isso
nada mais é que a gente poder mostrar a possibilidade a possibilidade de mostrar o trampo, né? Bem assim. Mano, falaste aí de uma coisa que me parece importante, né? Acesso à universidade pública no Brasil. A gente sabe também da importância da educação para a transformação real desse país. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a importância das políticas afirmativas, a política de cotas para o acesso à universidade e outras formas, o que mais tu quiser pontuar para nós aí em termos de enfrentamento ao racismo estrutural. Uhum. Super importante, né? Eu só tô na URGS por causa das cotas, né? E uma galera que eu conheço tá produzindo lá dentro, tá dentro, né? E tá fazendo essa produção preta, né? Essa importância preta, né? E, inclusive, eu falei aqui do Jefferson Tenari, né? Ele foi o primeiro cotista a se formar na URGS, né? E o Jeff é mega referência. E estar lá dentro agora é uma outra perspectiva, né? Porque eu tenho toda essa produção, essa intelectualidade, posso dizer assim, porque eu li o livro pra caralho, e eu não estava na faculdade. E agora eu estou lá, então é o viver de dois mundos, né? Sabe? Não é saber estar lá dentro, né? Não ser dominado, né, por aquela estrutura, né? Mas saber que a tua presença ali é importante e tal. É muito valioso, né? Tem grandes felicidades, assim, de tipo. Uma felicidade muito grande para mim foi achar vários livros pretos na Biblioteca da Letras, da URGS, sabe? Coisa que eu nunca imaginei. Nunca imaginei, assim, sabe? Tem livro, os Cadernos Negros, tem muitos volumes dos Cadernos Negros, e literatura africana também, lá na Biblioteca da Letras da URGS. Coisa que eu nunca imaginei. E eu estando lá posso ter acesso, ler essas obras, enfim, coisa que se eu não tivesse, talvez eu até poderia ler, mas seria muito mais difícil, né? Mas também o outro lado da moeda é muito cansativo, né? Porque a gente vai estar lá estudando, vai ter estruturas de ensino e de aprendizado sobre Drummond, sobre a Clarice Lispector, sobre, sei lá, até o Hemingway, e a literatura americana, a literatura russa e tal. E aí a gente tem que ficar dando aula de Conceição Evaristo. Não, né? Sabe? Também tem esses rolês, sabe? De ter uma bagagem e aquela galera não conhece e tu tem que ficar lá explicando quem é Conceição Evaristo, quem é Paulo Colina, quem é o próprio Oliveira Silveira, e, enfim, é muito cansativo e estressante, né? Mas a gente vai criando uma casca e vai aprendendo. E também de entrar na faculdade mais velho, né? Porque eu já tenho toda uma vivência de trabalhador, assim, de todo dia, sabe? De manhã, trabalhar em shopping, 10 horas direto, trabalhar 14 horas no Natal, sabe? E ali tá ali na universidade aquela galera de 18, 19 anos e achando que é uma maravilha, já pensando toda a vida ali. E aí tu, mais velho, pensando, não é por aí. Calma, sabe? É um outro rolê, é um outro lugar, sabe? Mas poder trocar ideia com essas pessoas também, sabe? Eu acho que é muito disso também. Bem assim. Seguimos aqui na live com o Marlon Pires Ramos, Mar Lírico, repito, né? O material está no link, na site editora Escola de Poesia.lojaintegrada.com.br ou pode adquirir também pelo WhatsApp da escola, com desconto, com desconto no frete, chega de boas, Mar Lírico Delivery, o bagulho é sério, olha aí, ó. E aí, para adquirir pelo WhatsApp é 91717788, tá bom? Editora Escola de Poesia.lojaintegrada.com.br ou pelo WhatsApp com desconto no frete 91717788, recebe na baia, bem baixado, fica lá na sua casa o Marlon. Marlon, fala pra gente um pouquinho
dessa possibilidade de a gente pensar aí a tua obra nessa limítrofe entre a prosa e a poesia. Mais do que a gente fazer uma classificação, assim, o próprio Eduardo Glissant, né, citado pelo Ronald, fala, né, dessa disjunção simplista entre os gêneros, a narrativa, a prosa, o romance, o conto e a poética, a lírica, né? Mas queria que tu falasse um pouco como é que tu enxerga isso. Disseste que fizeste também, né, oficinas com o Marcelino Ramos, com alguns desses caras que são prosadores. Como é que tu enxerga o teu escrito, a tua escritura? Como é que se dá esse elemento? Tu não classifica, tu escreve e era isso? Ou, ao mesmo tempo, tu gosta de transitar assim nesses ambientes de uma forma anárquica, espontânea, livre? Tens lido mais poesia? Tens lido mais prosa? Enfim, fala pra gente o que tu pensa dessa ideia aí de prosa e ou poesia. Sim, sim, sim. Não, eu gosto de ter de botar esse lugar, né? Eu sou poeta e escrevo poesia, assim. Mas o que me fascina também no escrever é poder contar histórias, sabe? Relatar histórias, sabe? Então tem aí também uma bagagem da prosa, né? Como eu disse antes, eu li muito jornal, sabe? E até escrevi algumas crônicas e tal, só que sempre foi muito ruim nesse rolê. E aí, quando eu chego na poesia, eu vejo uma outra possibilidade de contar histórias, né? Com a influência do rap, com a influência da, de outras formas literárias, né? E o engraçado é que eu não me vejo escrevendo prosa, sabe? Por mais que meu texto seja narrativo e seja mais longo, sabe? Do que aquela poesia de ônibus que a gente vai ver, para mim é um fazer totalmente poético, sabe? E eu não me vejo no momento escrevendo prosa. Por mais que eu esteja escrevendo agora muitas cartas nesse projeto que eu tenho, tá na gaveta, assim, digamos assim. Mas mesmo sendo cartas, tem uma estrutura poética ali nas imagens e tal e tal. E falando das imagens, é isso que é a primeira coisa que eu penso quando eu vou escrever, sabe? As imagens que eu estou fazendo, sabe? Então, por isso que eu sempre faço questão de mencionar a rua que eu estou, o lugar que eu estou passando, as pessoas que estão comigo, saca? Porque é o cotidiano, a gente está como é que se diz? No work in progress, né? A gente tá vivendo, está fazendo corre, mas mesmo nessa correria toda, dá para respirar um pouquinho e pensar, né? Tem o escritor, acho que é um escritor haitiano que eu li uma vez, ele falava que gostava de pensar a escrita dele quando caminhava. A Cristiane Sobral vai falar isso também, que ela sempre, antes de escrever um texto importante, ela gosta de caminhar. E esse andar também é muito familiar para mim, né? Porque o meu texto, tu está andando pela cidade, né? Tu está na CB, ou se não, tu está aqui pelo Bonfim, tu está caminhando, ou até lá onde eu moro, em Viamão e tal. E isso para mim é muito familiar, porque eu gosto de caminhar, sabe? Então, poder pegar essas cenas do cotidiano e tornar isso possível, fazer poético possível dessas vivências, né? Dessas caminhadas, digamos assim, eu acho muito massa. E essa brincadeira, né? Do ser o cronista do rolê, né? Do relatar as coisas, é uma coisa muito intrínseca, assim, sabe? Não é proposital. Eu quero contar histórias, né? Pegando o Emicida, que eu já falei que é uma grande influência, ele fala, né? Em determinado momento ele se viu assim, eu não sou um rapper, eu não sou um músico. Eu conto histórias, eu quero contar histórias, né? Eu acho que o meu rolê é muito esse, né? Eu quero contar histórias, né? Eu quero proporcionar uma outra possibilidade de visão sobre determinada vivência. Acho que é muito por aí, assim. Acho que sim, concordo contigo. Acho que tem algo aí desse griotismo
também dessa figura Boto do fé, griot, boto fé, boto fé, né, sim, que sim. nada mais é do que um contador de histórias, e eu acho que uma herança africana também entranhada aí na cultura brasileira, e que um dos lugares onde essa herança griot transborda, me parece, também é o rap, também é o slam, também é essa poesia com cheiro do asfalto, que é Sim, sim, basicamente sim. o que tu faz, né? Vamos aqui com quem está rezando por mim. Prepara um para nós aí, eu vou ler um aqui e aí o próximo é contigo, pode ser? Dale, dale, só vou pegar o livro aqui que não está em mãos, mas está aqui pertinho. Tá. Enquanto isso, eu vou aqui, ó. Quem está rezando por mim? Eu sinto que tem um peso nos meus ombros. Eu sinto que estou perdendo o foco. Eu sinto que estou perdendo a paciência. Eu sinto que meus pensamentos estão no porão. Tenho medo e raiva, mas a coragem deve ser maior. Eu sinto que não há amanhã. Foda-se o mundo. O mundo está acabando. Estou cansado de fugir. Estou cansado de fingir. A avó diz que vai morrer todos os dias, mas acorda sempre sorrindo. O pai é bêbado todos os dias e não tem esperança nenhuma. Será que sou invisível bem? Eu sinto que a família está fingindo. Eu sinto que os sentimentos estão mudando. Sinto que as portas estão se fechando. Sinto dor e tristeza nos olhares dos amigos. Um sentimento de falsa esperança. Sinto que sou só eu. Sinto que não consigo dormir. Sinto que não consigo respirar. Sinto que não consigo voar. Sinto que tem veneno. Sinto que vou cair. Sinto, mas mesmo assim, sinto que alguém está rezando por mim. Minha mãe sente saudade de mim. E eu sempre arranjo motivos para a gente não estar junto. Tenho irmãos que querem saber se eu estou bem. Tenho irmãos que não querem mais me ver. Por que é tão difícil? Meu avô já morreu, mas sinto que ele me abraça às vezes. Minha madrinha já morreu, mas sinto que ela me abraça às vezes. Sempre que morre alguma pessoa preta, sinto que ela me abraça às vezes. Igreja, polícia, políticos, empresas, notícias, notícias, empresas, políticos, polícia, igreja, polícia, políticos, empresas, notícias, empresas, políticos, polícia, polícia, igreja, polícia, políticos, empresas, notícia, igreja, polícia, políticos, empresas, notícias, igreja, polícia, políticos, empresas, notícias. Pregam nossa morte todos os dias. Pretos, índios, leves, lésbicas, gays, trans. Por que a gente tem que morrer? Sinto que meus joelhos estão cansados. Sinto que preciso resistir. Sinto que tenho que transformar a raiva em coragem. Sinto que preciso dizer, vai ficar tudo bem. Sinto que preciso transmitir amor. Sinto que preciso dizer, eu te amo. Sinto que preciso voar. Será que alguém reza por mim? Esse é o teto. Esse é o teto. E é antes do acalanto. Quem está rezando por mim antes do acalanto? Esse é o teto. Antes do acalanto, quem está rezando por mim? Igreja, polícia, políticos, empresas, notícias pregam nossa morte todos os dias. Será que alguém reza por mim? Tua vez. Vou ampliar essa tua leitura para quando eu me apresentar. Ficou muito boa. Eu gosto. Ficou muito boa, muito boa. Como eu falei, né? Eu sou criado pela minha avó, né? E pelos anos, eu fui notando que ser criado por uma pessoa mais velha me dá uma relação com o tempo de forma diferente, né? Diferente de quem é criado por pai e mãe, né? Pai e mãe tá sempre no corre, trabalhando e tal. E aí, o estar com uma pessoa mais velha, né? Tem uma relação com o tempo totalmente diferente, né? A paciência de uma forma diferente, né? O escutar é uma forma diferente também, né? Isso também é algo que, né, tu comentou até intrínseco na minha obra, justamente porque eu sou criado pela minha avó, né? Que hoje tem 90 anos e ainda bem que no meio nesse rolê todo tá bem, tá com saúde, inclusive brinca muito com a minha cara, inclusive.
Dona Terezinha. E um dos textos que eu mais gosto, assim, que eu escuto desde que eu me conheço por gente, né? Eu quis botar no livro, que é a Boneca de Linha, que é um dos que eu tenho o maior apreço, assim, que é uma história que eu escuto desde que eu nasci. E ela sempre retoma essa história, né? Tanto como uma vivência dela, como uma lembrança gostosa que ela tem do passado, assim, sabe? Boneca de Linha. Em 1930, ela veio à luz, com dano e sem plano, Terezinha de Jesus. Única menina de 6 irmãos. Desde sempre foi zelo, trabalho e coração. Pretinha do sol, ajudava a mãe lavando e batendo lençol. E cada trocado era guardado para o presente da menina tão sonhada. Uma boneca bordada, feita de linha, toda enfeitada, a coisa mais linda. O Natal era na praça, festa de graça, com muita graça e alegria. Papai Noel, no caminhão, jogava presentes no meio da multidão. A boneca, tão sonhada, estava em suas mãos. A menina correu aflita, cheia de gratidão. Para se acalmar, foi beber água perto do poço. O destino trouxe o vento como um sopro. Levantou tudo para o ar. E em 1 segundo, viu o sonho acabar. A boneca mergulhou no fundo do poço. E a menina Terezinha virou choro até a noite terminar. O tempo passou, mas as lágrimas continuam. A maior dor da minha avó é o falecimento do meu avô. E a segunda maior é a boneca de linha que nunca mais voltou. Esse é o momento que eu leio e todo mundo fica... Mas é uma história que eu tenho muito apreço, assim, sabe? Que a avó carrega com ela, assim, como uma da... Por mais que tenha esse final trágico, digamos assim, que a avó fala com tanto valor, sabe? Da infância dela. Acho que eu já comentei, né, contigo, Richard, que a minha avó é de Cachoeira do Sul, e tu super conhece a galera preta daquela região ali, né? E poder deixar registrado essa história de infância dela, tem agora ela super me contou mais coisas da mãe dela, dos irmãos dela e tal, que eu super estou produzindo sobre também. Eu acho muito, muito rico, sabe? Não deixar essas histórias morrerem, sabe? Pois é, de vez em quando dá uns cortes aqui, mas vou O que tentar tu de novo. escutou? Vamos ver se pá. Voltou? Sim, rolou. Não, eu tava comentando qual é valioso para mim deixar registrado essas histórias, né? Tá cortando. Desculpa. Tá dando um cortezinho, mas enfim, tô te ouvindo, seguimos aí. Sim. Não, Deixar registradas as histórias, né? Isso. Para mim é muito valioso deixar registrado essas histórias da infância da minha avó, por exemplo, sabe? É isso? Sim. Não, que nem eu comentei contigo, né? Tu conhece muito da vivência das pessoas pretas, né? Daquela região ali, Cachoeira do Sul, Santa Maria, talvez. É que eu até hoje não fui para lá, não conheço. Mas eu super quis deixar registrada essa infância, sabe? Certo. Então, seguimos aqui, a gente está com alguns cortes, mas a gente segue conversando. O Marlon falando também o Marlon falando aí um pouco de Cachoeira do Sul,
as suas origens e esse sentimento, de certo modo, de malungagem, né? Sim, mais do Diário Malungo, esse sentimento de irmandade também entre algumas expressões afrodiaspóricas, né? Estou tentando aqui seguir, né, a dar uns cortezinhos e a gente avança aqui para frente, né? E aí tem aqui um texto, né, um dos poemas, que é o Diário Malungo, tipo parte 1. Toda vez que rimo, acende uma luz no prédio, toda luz avisa, chegou remédio, né? Tu falou bastante aí, Marlon, também essa relação com o rap, que eu acho muito bacana, né? Citaste Djonga, citaste Kendrick Lamar, citaste a própria Cristal, né? Fazendo aí também um trabalho junto com o rap, né? Quem sabe, futuramente, né, alguns desses poemas, ou até outros, possam ser produzidos, né, para essa finalidade. E eu queria ainda, antes de terminar, fazer mais uma leitura aqui. Agora a leitura vai ser assim, no roldão, tá? Não, Páginas misturadas e alteradas. Poesia livre, tá? Vamos começar assim, ó. Tô cansado dessa gente que fuma, cheiro de cigarro nojento dessa gente que fuma. Ó, deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar, tava massa o domingo, teve bloco da Laje, almoço na República, um sono no AP da Camila. Daí nada apareceu uma fada. Tipo parte 1, toda vez que rimo, acende uma luz no prédio. Tipo Flor Bela espanca, tipo Machado de Assis, tipo Walter Hugo mãe. Shakespeare era maluco. Tipo Érico Veríssimo, Elise Tom, mais para Racionais. Nego Drama é o caminho. Tipo Maria Firmina dos Reis, Úrsula, precursora do rolé. No quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus já deu a real. Desci do bus na frente do Capitólio. A prova seria no Campo Centro. Acordei já pensando no rolê. Na tarde teria aula prova. Literatura física. O pessoal do Território Popular mandou bem a full. Depois peguei chocolate. Dei um tempo. Depois casa. Estava bem cansado, na real. Cheguei para a prova respirando fundo. Fiz o mesmo rolê do outro dia. Foi difícil dormir, meio tenso. Na madrugada acordei várias vezes. Uma boa prova no WhatsApp. Era terapeuta do meu sentimento. Acabou, pensei. Minha cabeça estava turbilhão. Estava com fome, fui para a CB comer. Na madrugada acordei várias vezes. Uma boa prova no WhatsApp. Força de mensagem dos irmãos tinha rolado. Meu nome no listão. Caralho! Consegui, caralho, consegui. A terapeuta do meu sentimento mandou uma mensagem. É difícil sem ser sensível no meio da violência. Violência dá meio no. Sensível ser, difícil é. É difícil ser sensível no meio da pandemia? Principalmente. Eu queria parabéns, Richard, porque eu queria saber fazer isso com o meu texto. Isso é muito bom. Eu achei muito massa. Muito obrigado pela leitura, assim, vai muito foda. Tamo junto, mano. E sim, vai muito difícil, porque são várias coisas nos bombardeando, né? Não é só o estar em casa, o medo de morrer absurdo, sabe? São também as peculiaridades que acontecem, né? Infelizmente, antes da pandemia, minha mãe faleceu. A avó tem todo um universo de cuidado, não só porque tem 90 anos, mas porque também tem sinais de demência senil. Então, é uma outra realidade que às vezes ela tem ali, que a gente tem que lidar. E aí tem todo esse rolê de pandemia, de quarentena. E aí eu estava conversando sobre isso, né? O produzir nesse momento é muito difícil, porque fica muito mais fácil. Tá todo mundo ruim, tu fica dizendo que tá mal, sabe? Tu tá mal, que tu tá ou com depressão, ou com tua ansiedade e tal. E no meu caso, fica um esforço dobrado, porque mesmo estando mal, muitas vezes, eu quero fazer um texto que dê esperança para as pessoas. E aí é muito mais difícil, porque, sabe?
porque tu quer proporcionar uma qualidade literária bacana para as pessoas, só que tu não quer deixar essa sensação de enterro para as pessoas já estão assim, não adianta tu jogar mais esse sentimento ruim, sabe? É o que a gente vai ver na obra do Emicida agora, nesse último trabalho, o Amaruelo, né? A gente quer dar um facho de luz para as pessoas, quer poder proporcionar o sol, sabe? O subir ao sol, né? Quer ser um copo de água limpa nessa imundícia que a gente está mal dizendo, mas é isso, sabe? Eu quero poder fazer com o meu texto, dar um abraço, dizer que vai ficar tudo bem, sabe? Com o meu trabalho. Eu não sei como é que está sendo para ti também, né? Produzir todo esse rolê, mas para mim está sendo isso, né? É um esforço muitas vezes dobrado. É a invenção diária de sentido, né? A gente, Sim, ser sim. humano, tem essa potencialidade, essa capacidade, e eu acho que a palavra é esse elemento que nos constitui e, ao mesmo tempo, é um elemento que nos faz nos sentirmos vivos e, ao mesmo tempo, nos alegra poder pensar também que a gente pode interagir com as pessoas, levar um pouco de afeto, um pouco de carinho, um pouco de estranhamento, também diante da arte, no nosso caso, a arte poética. A gente está aqui se aproximando do final, agradecer ao Marlon, máximo respeito, máxima responsa. É um cara, mar lírico, para quem não adquiriu e tem que conhecer, tá? Já passei aí os contatos, né? Já está lá na página também, né? Aqui saiu o contato. Editora Escola de Poesia.lojaintegrada.com.br. E aí bota lá Mar Lírico, vai achar, assim como vai achar outros volumes lá da Escola de Poesia, dentre eles o Supaporiqui, dentre eles, e se alguém, o Pano, também da Eliane Marques, né? Autores que a gente comentou aqui ao longo da tarde. Todo esse material, o pessoal também tem um desconto se pedir pelo WhatsApp 91717788, tem esse desconto no frete. Bom, um abraço ao pessoal que acompanhou. O Adilson Fontoura disse o seguinte: a presença negra em todos os espaços é mais que apenas a representação. Seguimos lutando. E aqui a gente tem um exemplo clássico disso, né? A presença negra, não só como representação, mas enquanto autoria, que é o caso da obra fantástica do Marlon Pires Ramos. Dizer ainda que domingo, dia 15 de novembro, às 16 horas, Feira do Livro de Porto Alegre, mais uma ação do Supaporiqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Estaremos junto com Miriam Alves, Bangri Caigang, Ana dos Santos e Auristela Mello, com a coordenação da mesa, a Eliane Marques. A gente vai falar mais um pouco da construção do Supaporiqui. Escola de poesia, aqui, ó, são irmãos, poesia na roda aí, né? Palavras finais, meu irmão, tudo contigo e devolve para mim para a gente encerrar daqui. Perfeito. Não, só agradecer, né? Agradecer a Escola de Poesia pelas publicações, né? Poder levar esse nosso trabalho a tanta gente, a tantas pessoas. Agradecer a Eliane Marques, agradecer a disponibilidade e a troca, né? Meu trabalho ficou muito melhor tu falando dele do que eu. Isso é muito bom. E é isso, né? Que as pessoas, se puderem, né? Se quiserem adquirir o livro e cada vez mais leiam livros pretos, né? Não só os nossos, mas das pessoas que a gente conhece, principalmente aqui de Porto Alegre, conheçam o trabalho, né? Chamem para os eventos, né? Para divulgação, mas não só divulgação, mas para trabalho, né? Precisamos, pagamos boletos, né? E queremos divulgar o nosso trabalho, principalmente. E eu acho que é isso, mano. É só agradecer e muito obrigado mais uma vez pela troca. Maravilha, tamo junto. Agradecer a Sabrina Hortácio, que está aqui também na coordenação aí. Nathalie. Obrigado, Nathalie. E também a Nathalie Weber.
a Nathalie Weber, que é a responsável também pelo trabalho de mídias sociais. Incansável Nathalie, incansável Sabrina Hortácio. A live é a Escola de Poesia, Marlon Pires Ramos, Mar Lírico, a gente conversou com a criatura fantástica aí, um poeta grandioso, e a gente vai terminar assim como a gente começou. A gente começou na caixinha de fósforo, aqui no Sambinha, e a gente vai de Congada do Rio Grande do Sul com a batida da Congada, a batida que era realizada lá em Cachoeira do Sul, em Rio Pardo, que é realizada ainda hoje em Osório, em Mussardas e Tavares. A Congada, firme e forte, a herança banto nos cânticos aqui no Rio Grande do Sul, e com um verso de Oliveira Silveira, com melodia de Mário Pirata, que diz assim, para encerrar, então, poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Um bigado em você, para dar o meu recado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado. Poesia na roda, quem chegou foi bem chegado. Poesia na roda, quem chegou foi bem chegado. Um bigado em você, para dar o meu recado. Um bigado em você, eu vim dar o meu recado.